O técnico Cacique Medina estava com moral com a direção do Internacional e antes do clássico não corria nenhum tipo de risco. Apesar de, após a derrota, o clima não ser de indignação por parte da direção em relação à maneira com que o Internacional atuou na partida, um deslize, um escorregão do vice-presidente de futebol na entrevista coletiva dá a entender que sim, Medina está a perigo. Mais do que isso, existe um ultimato para Medina. Até quarta-feira ele é técnico, mas e depois? A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e falar sobre Alexander Medina. E claro que a derrota acachapante, a goleada que o Internacional sofreu no Clássico Grenal deste sábado, aponta uma insegurança, aponta mais uma instabilidade para o trabalho do treinador que está no seu terceiro mês. Terceiro, né? Janeiro, fevereiro, março, terceiro mês. E que já está, mais uma vez, a perigo. Pela maneira com que o Internacional atuou, pela maneira com que o Internacional jogou e principalmente pelo resultado da partida. Um 3-0 para o Grêmio em casa dói, machuca e gera muitas instabilidades no ambiente do Internacional. Antes da partida, eu até relatava na Rádio Bandeirantes que não existia o risco de demissão do Medina. E eu já havia falado isso aqui, inclusive. A direção do Internacional, ela entende que sequer pode cobrar do Medina um trabalho melhor, porque aquilo que havia prometido para o treinador, em termos de peças de reforços, não veio, não aconteceu. Então, o Inter dá esse crédito para o treinador, também pelo fato de que o grupo de jogadores gosta bastante dele, ele tem um controle do vestiário, então se entende que ele poderá fazer um bom trabalho, e que sequer todas as peças ele tem ainda. Por isso ele estava com moral e por isso eu descartava completamente a possibilidade de demissão do Medina. Mas aí o Grenal veio da maneira que veio. A atuação foi da maneira que foi. O resultado foi da maneira que foi. E principalmente a entrevista coletiva do Medina, ela foi da maneira que foi. O Medina de alguma forma normalizou o resultado. O Medina de alguma forma chegou a afirmar que o Inter jogou bem no Clássico Grenal, onde perdeu por 3-0 para o rival que está na segunda divisão em casa. E isso é obviamente que descontenta as peças de bastidores do Internacional e aumenta a pressão em cima do trabalho do treinador. É importante dizer, e eu circulei, eu vivi esse ambiente pós-Grenal no Beira-Rio, conversando com dirigentes, ouvindo as entrevistas do Emílio Papaleuzinho, do Medina, observando também a reação dos dirigentes, e aí eu vou relatar aqui algumas questões que levam a acreditar que não existe indignação no ambiente do Internacional em função da atuação. Pelo menos no vestiário do Internacional, essa indignação pareceu não existir, tá? Porque o Medina não se mostrou indignado, ele entendeu como normal, entendeu que o Inter fez um bom jogo e foi penalizado por erros pontuais. O Papaléu não se mostrou indignado, porque ele foi muito ao encontro do que disse o treinador e deu um tom um pouco calmo para a entrevista e de paciência. O presidente Alessandro Barcelos foi uma figura que eu não vi. E isso talvez seja sintomático. O presidente Alessandro Barcelos não apareceu nas áreas comuns do estádio Beira-Rio. Normalmente ele aparece, por exemplo, na zona mista, se encontra com as pessoas da família dele para ir embora. Não aconteceu isso, tá? Ele não esteve, por exemplo, acompanhando a entrevista coletiva na sala de imprensa. E talvez essa seja a movimentação que mais demonstre algum tipo de indignação, que eu não vi, tá? Vou relatar um outro bastidor. O único cara que viu o presidente Alessandro Barcelos, depois que o jogo acabou, ou depois que o jogo estava definido, foi o Pedro Oliveira, repórter da Rádio Bandeirantes. O jogo já estava ali encaminhado, 45 minutos, e ele desceu do elevador da cabine de imprensa porque ele ia no pátio ouvir torcedores. E ele desceu no elevador junto com o presidente Alessandro Barcelos, que estava descendo para ir para o vestiário. E aí no caminho ele perguntou: presidente, vai cair alguém? Tem alguma possibilidade de queda do Medina, por exemplo? E aí o Barcelos disse: não sei. E óbvio que o Barcelos estava pistolaço com o resultado do jogo, evidentemente. Deu uma letrinha pro Pedro,
faz parte do jogo, a gente entende que ele estava de cabeça quente. Disse, pelo jeito tu tá querendo que ele caia, né? Tava pistola, o presidente ele tem que estar pistola mesmo, porque o Inter perdeu por 3-0 pro Grêmio em casa. Mas foi o único relato que eu posso passar para vocês de algum tipo de indignação, de algum tipo de inconformidade, de intransigência com o resultado, tá? Esse episódio do presidente Alessandro Barcelos. No mais, não existiu. Esse ambiente de indignação não existiu. Dirigentes do Conselho de Gestão estavam na entrevista coletiva do Medina. E eu não vi ambiente de indignação deles. Não vi. Mas é evidente que a pressão ela vai existir pelo resultado no Grenal e muito também dependendo do que vai acontecer na próxima quarta-feira. E é aí que eu entro, tá? O Emílio Papaléuzinho teve um escorregão na entrevista coletiva. E um escorregão que pode talvez piorar a situação do Medina no comando técnico do Internacional. Ele foi perguntado, olha, vai haver alguma mudança? E a resposta dele foi, até quarta-feira não cogitamos nenhuma mudança. Como assim até quarta-feira? Então quer dizer que não existe convicção do Internacional pós-quarta-feira. Só existe até quarta-feira, que é o segundo jogo. E aí depois ele explicou que, claro, isso porque seria temerário mexer em alguma coisa entre uma partida e outra, não faz sentido. O Inter não está morto, pode tentar fazer algum tipo de reação que é improvável. E teve essa linha de raciocínio que a gente entende. Mas, quando ele coloca isso, ele deixa em aberta a possibilidade de avaliação do trabalho após a partida contra o Grêmio. E claro que dá a chance para o Medina tocar um 4-0 no Grêmio e classificar, o que é improvável. Mas ele coloca essa possibilidade. E o que eu posso relatar para vocês é isso. O Medina não cai agora. Mas depois de quarta-feira vai haver uma avaliação. E quando eu falo avaliação, eu falo pressão. Pressão para o Medina cair, porque muita gente, e a torcida evidentemente vai jogar para isso também, já está querendo que o Medina saia. Eu não vejo da direção do Internacional um desejo em trocar o treinador. Pelo contrário. Se eu fosse apostar, eu apostaria na permanência do Medina para o Campeonato Brasileiro, para que ele possa ter o elenco todo à disposição, se enxerga alguma evolução no trabalho dele e que ele possa arrancar no início de Campeonato Brasileiro com um time mais reforçado e com uma postura positiva. Eu apostaria nisso, mas eu não descarto nada, até porque Emílio Papaléuzinho não descartou. E pode haver mudanças, pode, mas muito mais por uma avaliação e uma pressão externa e do ambiente que circula o presidente Alessandro Barcelos do que propriamente por uma decisão do departamento de futebol e do presidente Alessandro Barcelos. Pelo menos é assim que eu estou vendo essa situação e é assim que eu estou lendo o que eu vi e relatei para vocês aqui agora, tá? Vamos ficar em cima, quarta-feira tem Grenal e claro que a postura do Inter no Grenal vai determinar muita coisa se o Medina vai cair ou não. Enquanto isso, tu deixa teu like, tu te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal, fechado? Beijo!